Fala, pessoal! Mais uma vez aqui na quarentena, gravando o programa One. Eu espero que seja essa, pelo menos, a penúltima ou a última vez que a gente faz isso, porque essa quarentena já está durando muito, embora a gente esteja no momento, acho que no auge da pandemia, da crise aqui no Brasil, e vamos ter cuidado. Mas o programa de hoje vai falar exatamente sobre saúde, sobre como você se condicionar fisicamente durante a quarentena, e nós vamos entrevistar... Bom, peraí, mas antes de eu apresentar a entrevistada, inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para você receber as notificações. Bom, nossa entrevistada de hoje, ela é empresária da área de fitness, ela é professora, coordenadora de curso universitário na área de educação física e ela também é aluna de academia. Nós vamos falar com Ana Cristina Barreto, que vai... Hoje o nosso papo vai ser sobre condicionamento físico, ginástica e outras atividades para o corpo. Tudo bem, Ana? Prazer você estar aqui com a gente. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, Sérgio. Obrigada também ao Felipe, que fez esse intercâmbio. E vamos lá, que a gente tem muita coisa que a gente pode falar. Então, vamos conversando e a gente vai falar com a gente mesmo, porque o professor adora falar. Vamos começar. Eu te apresentei aí como empresária, professora e também aluna de academia. Uhum. Explica o que você faz, qual é a tua empresa, essa área acadêmica tua e também o que você faz de atividade em academia. Tá, então vou começar de trás para frente, assim, né? Bom, já tenho bastante... Eu trabalhei 20 anos na área de fitness, né? Então, minha área é de fitness. Hoje eu continuo como cliente, eu continuo fazendo atividade física, né? Em uma academia e também faço crossfit em um box de crossfit, porque são treinamentos específicos. Então, eu tenho essa visão do cliente. Eu, há 14 anos, sou coordenadora de um curso de educação física, sou professora também, eu sou professora e coordenadora dos cursos de graduação em licenciatura e bacharelado no Centro Universitário Celso Lisboa, né? E a gente tem percebido, né, algumas carências em relação a questões mesmo na formação. Então, eu, Felipe e o professor Vicentini, a gente se reuniu e a gente abriu uma empresa, né, que é a ATP Cursos, justamente para a gente poder complementar, né, essa formação ou, né, não só dos novos profissionais, mas de profissionais que já estão na área há algum tempo e precisam se reciclar e se atualizar. Então, a gente criou também essa empresa de cursos que a gente está estruturando para começar a colocar mais cursos, né, no mercado. É isso. Então, essa tua atividade empresária, na verdade, seria uma treinamento e capacitação para professores de educação física, é isso? Isso, exatamente. Assim, só pegando o gancho, né? O que a gente agora está entendendo enquanto nicho? A gente está vendo que a tecnologia ela está sendo uma estratégia, né, para os profissionais de educação física se exporem, né? Então, vai expor o seu trabalho, vai mostrar para a sociedade a importância da prática regular de exercício físico. Qual é o problema? Então, assim, qual é o ponto bom? O ponto bom é que a sociedade tem visto o quanto é importante a prática regular do exercício físico, né? Primeiro, por uma questão de saúde física, né? O que não impede você de ter o vírus, por exemplo, né? Mas, enfim, se você tem um sistema imunológico mais fortalecido, isso te ajuda a diminuir esse risco. Por outro lado, também a questão de saúde mental, né? Então, a questão da redução da ansiedade, dos níveis de depressão, que a gente entende que essa quarentena acaba gerando. Por outro lado, qual é o lado ruim que a gente tem visto, e a gente tem discutido isso muito, tanto academicamente quanto em questão de mercado? A gente tem visto a invasão de pseudoprofissionais, né? Então, isso é uma coisa que nos agride, porque nós somos profissionais, nós estudamos para isso, e aí as pessoas acham que todo mundo pode prescrever treinamento. Então, tem uma diferença entre atividade física e exercício físico. Então, na hora que eu pego lá qualquer um e faz uma live, né, e o cara não é formado em nada,
Na verdade, ele está te dando atividade física sem planejamento algum, o que, ao invés de ser benéfico, ele pode ser maléfico. Por outro lado, se você consegue fazer um bom planejamento, é uma estratégia para você, enquanto profissional de educação física, excelente, porque você pode fazer o seu trabalho, você não está amarrado a uma determinada, um critério da academia que você tem que se ajustar, que você não pode criar. Então, você pode criar, você pode planejar, você pode mostrar, né, o seu trabalho, você pode receber novos clientes. Então, a gente está nessa linha. Então, a gente está fazendo os cursos para essas pessoas, né, que precisam se destacar desse mundo de gente que hoje está dando atividade física. Então, eu preciso destacar as pessoas, os profissionais que aprendam a fazer um bom planejamento para que mostre realmente que o exercício físico é benéfico, né? Entendi. Então, quer dizer, eu tenho visto, eu também pratico com habituidade exercício físico, né? Eu faço hidroginástica, eu já fiz musculação, já fiz ginástica, mas eu tive 2 acidentes aí que me invalidaram para isso, né? Tipo, ruptura de tendões dos 2 ombros, né? Eu tenho 6 pinos, 3 em cada lado, não posso mais fazer nada de musculação. Mas eu faço hidroginástica, que é muito bom. Eu faço hidroginástica, eu acho que há quase... E eu estou sentindo falta nessa fase agora, porque você, por exemplo, alguns exercícios físicos você pode até fazer em casa. Sim. Mas a parte de hidroginástica, apesar de eu ter piscina aqui na minha casa, mas fica difícil, porque a temperatura da água não é legal. Eu preciso ter alguém orientando, então é complicado. Mas a gente sente falta disso. Eu faço também, e hoje, agora, antes de vir para cá, para a entrevista, eu faço RPG. RPG, Pilates, em uma clínica de fisioterapia, que é interessante. Ela, desde o dia 16 de abril, que ela reabriu a academia, né? A clínica, para atender, no máximo, 2 clientes por sala. Certo. E a gente tem que chegar lá, é tudo higienizado, você usa máscara, faz o tempo todo de máscara, o fisioterapeuta está de máscara também, e é tudo feito dentro de um critério de proteção bom. Então, eu voltei a fazer a minha fisioterapia desde o dia 16, estou fazendo 2 vezes por semana. Mas aí, voltando aqui ao que a gente está falando, bom, além disso, você também é professora universitária, né, e é coordenadora. Mas o que me está me interessando no momento de conversar com você é sobre essa atividade empresarial. Até porque a pegada desse programa é voltado para empresários. Então, eu acho que, nesse momento, tem uma série de academias, de professores e de algumas clínicas dessas, pessoal de CrossFit, pessoal de Muay Thai, que hoje também está dentro dessa área aí, porque eu vejo muito... dentro de academias de ginástica, você ter algumas lutas, porque, por exemplo, o Muay Thai é muito procurado, principalmente por mulheres, porque ele tem uma queima de gordura muito acelerada, né? E é uma atividade bastante agitada, então você consegue ter queima de gordura. Então, as mulheres, hoje, impressionante, a quantidade de mulheres que faz Muay Thai é incrível. E nessa fase agora, no outro dia eu estava entrevistando num programa que eu faço com o Sebrae, de consultoria online, estava entrevistando um dono de academia na Baixada Fluminense. E ele disse que, nesse período agora, ele está fazendo aulas pela internet e ele está alugando os equipamentos dele. Então, os clientes da academia estão indo lá, pegam os aparelhos, levam para casa, pagam o aluguel e recebem aulas, orientações que ele está gravando. É uma forma dele continuar se mantendo trabalhando. Agora, você falou uma coisa interessante. A quantidade de pessoas que se julgam professores ou personal, né? Agora não é professor, é personal. E que começam a fazer uma série de exercícios. Eu vejo, às vezes, caminhando na praia, antes até dessa fase aí, umas pessoas caminhando na praia com o personal do lado, e aí eu digo, coitado, esse sujeito está
está mal, porque ele está caminhando errado, o personal não está fazendo nada, o personal estava mais era olhando a paisagem do que acompanhando. Quer dizer, estava ali ganhando o dinheirinho dele, mas de uma forma que eu acho que não é legal. E você tem muita gente, por exemplo, principalmente na orla, na praia, que tem alguns equipamentos, aí aparece lá um sujeito que se julga professor e começa a dar aula, e você vê que, às vezes, ele está fazendo a coisa errada. Então, exatamente o que você está falando, né? Exato. Isso daí se chama, dentro da... em algumas áreas, quando aparecem essas pessoas que ocupam o espaço, mas não têm formação, eles chamam de ciganos, né? Quer dizer, os ciganos chegam, começam a ocupar aquele espaço, a dar aula, a dar consultoria, a dar algum tipo de informação, mas ele não tem base nenhuma. Então, esse público-alvo também pode ser esses ciganos, para eles aprenderem alguma coisa também, né? Exatamente. A gente chama de personal pirata. A gente não fala cigano, a gente fala pirata, né? Cada área tem a sua... Vai chamar de um jeito, né? Então, assim, na verdade, você falou de alguns pontos que são muito legais. Primeiro, vamos falar um pouco da coisa do empreendedorismo, né? Como que a gente pode, nessa época, ganhar o dinheiro, né? Por exemplo, a gente, enquanto coordenadora do curso, hoje a nossa preocupação é a evasão dos alunos. Por quê? A grande parte dos alunos fazem estágio em academia. E aí eles usam o dinheiro do estágio para pagar a faculdade. As academias mandaram todos os estagiários embora, né? Na verdade, suspenderam, não mandaram embora, suspenderam, né? E assim como o professor. Então, alguns deles foram suspensos, né? E, por outro lado, as academias estão fazendo exatamente o que você falou. Então, eles vão lá, eu posso ir lá e alugar determinados aparelhos. Então, eu posso alugar uma bicicleta, eu posso alugar esteira, eu posso alugar, se eu tiver um espaço em casa, né? Eu posso alugar os aparelhos de musculação, ou eu posso alugar o querobel, o peso, a caneleira, enfim. Então, isso é uma forma do dono da academia ter algum tipo de receita, né? Por outro lado, eles colocam algumas aulas, né, online, onde o professor vai lá e monta a aula como se ele estivesse na academia, e os alunos que pagam a academia têm as aulas naqueles horários, que também é uma forma de você manter um cliente pagando a academia, porque se você não tiver cliente para pagar, como é que você vai pagar as coisas, né? Então, isso é um outro fator. Então, assim, as pessoas estão... É o que você está falando, as pessoas estão se virando conforme a necessidade. É a melhor forma? Não, não é a melhor forma. Por quê? Porque você não tem a mesma condição, digamos assim, né, de conseguir controlar, né, esse treino. Mas, pelo menos, é um jeito que você tem de manter o seu cliente pagando a mensalidade, né? De alguma forma, a tecnologia, é a necessidade que você tem, então você tem que aprender a usar, né? Então, por exemplo, na turma de pós-graduação, né, a gente tem dado aulas práticas. No início, a gente falou, será que vai dar certo? Deu certo, porque você hoje tem várias plataformas em que você pode botar 30, 40 alunos e você está vendo o aluno fazer. Porque a grande preocupação é essa. Uma coisa é eu colocar uma live e o cara está do outro lado, eu não estou nem vendo quem é, o que o cara está fazendo, qual a execução, que aí vai acontecer o que você falou. Eu não posso fazer. Talvez você não possa fazer com qualquer profissional. Se você tiver um profissional orientado, você pode fazer treinamento de força além da sua hidroginástica. O problema é com quem você vai estar sendo orientado. Então, quando eu pego lá e uso a tecnologia a meu favor, ou seja, eu boto lá 30 alunos numa ginástica localizada e consigo ver eles fazendo, é isso, a tecnologia está aí. Quando essa quarentena acabar, muitas coisas vão mudar. Porque talvez as academias vão começar a pensar que elas possam oferecer aula presencial e pode ser que ela comece a pensar em oferecer aulas online. Então, em vez de eu usar uma aula online do YouTube, que eu não conheço, que é o Zé Ninguém, eu vou fazer a aula online da Academia X. É mais uma fonte de renda. Você fez... Eu queria comentar duas coisas que você falou aí
trecho. Uma delas é sobre essas aulas online. Tá. Eu imagino que, no caso, por exemplo, de ginástica, né, ou de musculação, ginástica, ou qualquer tipo de atividade física, só tem valor se for interativo. Sim. Ou seja, se você conseguir ou ver o que ele está fazendo, ou conseguir interagir com ele para dar orientação a ele. Olha, você não está fazendo direito. Porque simplesmente você receber a aula como um vídeo e fazer, você pode fazer errado. Exato. Então, você não tem correção, que é o importante. Exato. Então, a primeira lição é, se você quiser trabalhar no online, não pode ser simplesmente expositivo, tem que ser interativo. Exatamente. Você tem que saber o que o outro está fazendo e você tem que saber poder orientar ele online e naquele momento, on time. Exato. Online e on time. Exatamente. Então, essa é a primeira coisa. Uma outra coisa que você falou mais adiante é que a gente depois vai voltar ao normal. Não existe normal de volta. Verdade. Não. Nós vamos voltar, né? Nós vamos voltar para um novo normal. Verdade. E esse novo normal ele vai conciliar tanto as coisas presenciais, e aí eu estou falando não é só academia, não. Geral, né? É geral. É presencial e online. Você vai poder ter esse tipo de escolha, o cliente. Sim, exato. O mindset do cliente, depois da pandemia, vai ser outro. Exato. Porque ele se habituou com o online. Ele se habituou com o delivery. Então, para muitas coisas, ele não vai mais lá. Por exemplo, farmácia, supermercado. Claro, tem gente que gosta de ir ao supermercado. Eu, por exemplo, gosto de supermercado. Sim. Mas você pode ter a opção, né? Você pode hoje eu quero ir, hoje eu não quero ir. Pronto, entendeu? Às vezes, por exemplo, a minha agenda não permite que eu faça aquela compra, mas eu posso encomendar. Então, segunda lição. A primeira é essa daí. Quer dizer, se você vai para o online, você tem que ter um online interativo. Exato. Segunda opção, você tem que ir para o online, de qualquer maneira. Não tem saída. Porque mesmo que você abra a sua loja, a sua academia, o seu supermercado, o seu escritório, você vai ter gente que vai te consultar online, que vai te visitar online, que vai querer ser atendido online. Então, você vai ter que ter as duas opções. Exato. E, para isso, você tem que se preparar, porque nem todo mundo tem estrutura hoje para estar trabalhando no online e no físico. É verdade. Então, assim, é legal que você não é profissional da área, né? Mas você tocou em alguns pontos que são fundamentais, que é o que faz a diferença entre o profissional e o leigo, né? Então, assim, a primeira coisa é a sociedade entender, e aí isso vem muito... Assim, a gente tem que fazer um meia-culpa enquanto profissional, né? A sociedade não reconhece a educação física como uma ciência. As pessoas acham que a educação física é uma coisa técnica, sabe? Aquela coisa, tipo assim, então, o ex-atleta pode dar aula, né? Porque ele foi atleta, então ele sabe dar aula, né? O blogueiro pode dar aula, porque a pessoa é sarada, né? Bonitona, então ela malha, ela pode dar aula. E aí as pessoas não entendem que tem uma ciência por trás disso, né? Então, assim, você estuda 4 anos no mínimo, né? Tirando, se você continuar para a graduação, 4 anos onde você estuda princípios do treinamento. Então, você falou assim, o cara pode se lesionar. Ele pode, porque a primeira coisa, exercício não é sempre sinônimo de saúde, não é. O exercício mal feito, o exercício mal orientado, o excesso de exercício, ele gera doença, ele não gera saúde, ele gera doença. Então, a partir desse ponto, você entende que eu preciso ter princípios metodológicos, porque o Sérgio não é igual ao Felipe. Então, eu não posso prescrever para o Sérgio exatamente a mesma coisa para o Felipe. E aí, quando eu jogo lá, né, que eu faço a live,
que é todo mundo legal, que todo mundo sobe a escada, que é outra coisa que a gente vê muitos médicos falando, o cara vai lá, caminha, sobe a escada. Ok, qual é a intensidade dessa escada que ele tem que subir? Quantas vezes ele tem que fazer? Quanto tempo ele vai fazer? Qual a carga que ele vai fazer? Tudo isso tem uma ciência por trás, né? Então, a sociedade ela precisa entender, primeiro, que somos uma ciência. Segundo, quando eu for lá pensar, né, no meu professor, esse professor tem registro? Ele tem formação? Porque se ele tem formação, tudo bem que ele pode ter formação e também me jogar na vala, me lesionar, ok. Mas o risco talvez seja menor, porque ele tem um estudo, né? Então, quando eu enquanto profissional, isso é que me diferencia do cara que é leigo. Porque o leigo, ele vai dar todo dia o mesmo treino, é o oba-oba, que legal, vamos, uhul! Então vamos, galera! E o outro vai trabalhar o uhul, que é legal, a música faz parte, o ambiente faz parte, o grupo é legal. Hoje a ginástica, eu sou da época da ginástica, eu falo isso porque a gente é velho, né? Mas, enfim, a ginástica hoje está renascendo. Porque a ginástica vem com peso livre, é peso do próprio corpo, é o treinamento funcional, porque nem todo mundo pode botar um Smith, né, um aparelho de supino na sala de estar, mas eu posso usar meu próprio corpo e usar. Então, a ginástica está se fortalecendo, então ela está se reinventando. Então, ela precisa. Só que é o que você falou. Quando eu vou lá e vejo o Sérgio está lá na sala fazendo o agachamento, eu estou olhando, olha o alinhamento do joelho do Sérgio. Tá bom. Olha a postura da coluna do Sérgio. Tá legal. Porque senão ele vai fazer de qualquer jeito, também ele vai falar assim, nossa, exercício é péssimo, porque eu sinto muita dor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai para o fisioterapeuta, né? Porque o fisioterapeuta cuida da dor. A gente evita a dor, né? Então, isso é um ponto. Outro ponto que assim, é legal do que você falou... Deixa eu só fazer uma... Você falou uma coisa interessante. Quer dizer, o mau profissional de educação física, ele vai carrear esse paciente dele, esse cliente dele, para o fisioterapeuta. Exato, depois. Exatamente. É mais ou menos a história do mau pedreiro que o pintor tem que acertar. É mais ou menos isso. É exatamente isso. Ele moçou a parede mal, e aí, quando o pintor chegar, ele vai ter que arrumar. Isso. Está mal feito. Então, é mais ou menos por aí. E uma coisa legal que você falou aí, essa coisa cada pessoa é um corpo diferente do outro. Vamos dizer assim, é a mesma coisa do nutricionista. Exato. Eu não posso pegar uma receita, essa aqui é a receita para emagrecer, e dou para você. Aí eu dou para uma outra pessoa que vai engordar. Exatamente. A sua analogia foi ótima. Perfeita a sua analogia. Porque você falou do primeiro princípio do treinamento desportivo, princípio da individualidade biológica. Então, assim, quando você pega um nutricionista, né? Você vai no nutricionista, o cara não te pede um exame de sangue, não te pede exame de nada, você vai falar, cara, esse cara é reprodutor de dieta. A mesma coisa é o exercício físico. Você vai para um indivíduo, né? Vai procurar um professor. Ele não te pede exame nenhum, ele não te pede teste nenhum. Você vai falar, cara, esse cara é reprodutor de movimento. 3 de 10 com 1 minuto de descanso. Para o cara que quer emagrecer, para o cara que quer hipertrofia, para a mulher que quer ficar gostosa, para o velhinho que quer ficar sarado. É 3 de 10 com 1 minuto de descanso, é receita de bolo, cara. Tá errado, meu. Entende? Como é que quer ser valorizado? Não pode ter valor. Entende? Então, assim, mas isso por isso que eu falo de novo, isso é muito. A nossa categoria precisa entender isso. A gente peca muito na questão de planejamento. A gente vê muitos profissionais extremamente criativos, extremamente bons, né? São bons, mas falta a coisa do planejamento. Planejar um treino, isso dá trabalho, não é fácil, né? Então, assim, quando a gente conseguir entender isso, as pessoas vão ver que não é só subir uma escada e descer a ladeira e fazer agachamento e fazer 1000 abdominais. Isso não vai adiantar nada, né? Mas agora, isso precisa, por isso o nosso lá, né, nossa empresa, pensando nesses profissionais que precisam melhorar a questão da entrega do seu produto. Qual é o produto que você está entregando? Será que tem valor? Porque se tiver valor, o cara vai pagar independente da tua aula. Agora, se ele não estiver vendo valor, é o que acontece. Uma coisa, eu estava fazendo outro dia, né, estava discutindo isso com os professores.
Eu jamais sou contra o uso de tecnologia, se eu fosse esse idiota, né? Até porque eu sou professora, coordenadora do curso, a gente está dando aula, as aulas não pararam. Por outro lado, você fala, olha, acontece que se você não tiver um diferencial, as pessoas não vão pagar. E aí, quando você vê a entrevista, o médico, isso me chocou, assim, me fez pensar. Ele era um médico gerontologista, e aí o repórter perguntou para ele, mas o que você está fazendo na sua quarentena? E ele estava falando, eu mantenho minha rotina normal, eu tenho meu psicólogo, que eu pago a ele semanal. Aí o repórter perguntou, e o exercício físico? Você tem um personal? Isso não precisa, eu baixo na internet de graça e faço sozinho. Entendeu? Então, o psicólogo tem valor, mas o professor de educação física, para ele, não tem, porque ele... E aí, assim, por quê? Porque você tem vários professores que estão dando aula de graça aleatoriamente. Então, para que eu vou pagar se eu tenho de graça? Agora, na hora que eu ver um resultado diferente, eu vou falar, opa, talvez essa coisa de graça não me sirva, mas o professor X, que me vê como uma pessoa diferente, faz um produto para mim. Eu, Ana, tenho produto para mim. Isso tem valor, eu vou pagar esse cara. Né? Então, é essa coisa do... E aí, assim, o professor hoje pode fazer parcerias, né, com a galera de suplemento, por exemplo, né? Ou então a coisa da camisa. Pô, vou malhar com a camisa da empresa X, né? E aí o personal e o aluno vai lá e você dá a camisa para o aluno veste. Então, assim, você pode fazer parcerias, usar a tecnologia a seu favor e crescer nesse mercado. As pessoas sempre falam isso, né, na área de marketing. Onde você mais cresce quando você tem a necessidade, né? Claro. Então, assim, talvez agora a visão tem que ser essa. Use essa quarentena para se recriar, cara, se reinventar, se redescobrir, né? Entendeu? Vou pegar esse gancho que você falou aí, da crise, né? Isso daí é uma coisa que eu trabalho como consultor de pequenas empresas, pequenos negócios, e a gente sempre fala, a maior oportunidade que você vai ter é durante a crise. Porque a gente só aprende na hora da crise. A gente só tem ideias de mudar. Você vai ter que pensar, é verdade. Porque quando você está navegando no mar calmo... Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, o vento está a favor, você não precisa nem fazer nada. Agora, começou a encapelar o mar, o vento começou a soprar muito forte ou muito fraco, você tem que se reinventar, mudar o teu modelo de negócio. Exatamente. E aí você tem que buscar outras formas de navegar ali naquele novo cenário. Isso é uma coisa que está acontecendo agora. Então, por exemplo, eu vejo esse problema de você ficar em casa, da quarentena. Eu não gosto de usar a palavra isolamento social, porque eu acho que a gente não está isolado, a gente está mais do que conectado dessa vez. Então, não está isolado. Você está participando de vários grupos, você está antenado com tudo que está acontecendo, então você não está isolado. Você está com um distanciamento social. Sim. Tá? Esse distanciamento social impede que você, por exemplo, vá frequentar uma academia, mas a academia pode vir para dentro da sua casa através da tecnologia, que você colocou muito bem aí. O problema é que essa tecnologia ela tem que ser utilizada de uma forma correta. Eu não sei, eu não vou perguntar, com certeza você não viveu essa época, que você é bem mais nova do que eu, mas existia, há muitos anos atrás, ginástica pelo rádio. Sim, 1932. Exatamente. Eu não peguei essa época, porque eu já sou de 41. Então, você é um jovem, por isso. Eu sou um jovem de 41. 41 anos, não. Eu nasci em 1941. Sim. Estou fazendo 79 agora. Eita, muito bem. Então, o que aconteceu? Nessa época, 1930, 40, existia, eu não estou me lembrando o nome dele agora, mas ele tem uma estátua na Praça Santos Pena, tem uma estátua dele. É verdade. Também esqueci o nome dele, mas isso mesmo. Que foi em 1932, foi até 1980 e tal. Esse programa aí. Ele só deixou de fazer ginástica pelo rádio. Eu não sei se quando ele morreu ou quando apareceu a televisão. Porque ele não chegou aí para a televisão. Sim. Mas tinha ginástica na televisão. Agora você imagina o que é você fazer ginástica pelo rádio. É verdade. Então, você não tem nem a imagem, né, cara? Você não está vendo, você não tem imagem, só tem o som. Então, a pessoa tem que descrever o exercício. Imagina. Tem que descrever o exercício, tem que fazer com que você entenda o exercício
pela descrição. E aí cada um vai entender de um jeito também, né? Ainda tem isso. Eu até queria ver se eu conseguia resgatar, eu não sei exatamente, deve ter um arquivo disso, talvez o Museu da Imagem e do Som tenha isso, gravações de aulas. Seria muito interessante, por exemplo, alguém trazer isso agora e mostrar, olha, a gente está hoje mostrando com som e imagem. Houve uma época em que isso era só pelo rádio, pelo som. E as pessoas faziam ginástica todo dia, de manhã cedo ou de tarde, usando esse artifício do rádio. Então, já existia em 1940, não existia a crise nessa época, já existia o ensino à distância. Né? É verdade. Na verdade, você está Só que era pelo rádio. Né? Legal isso. Mas isso é só para a gente complementar. Mas uma outra coisa interessante também, que você colocou aí, eu acho muito bacana, é como você pode monetizar o seu trabalho, por exemplo, uma aula, utilizando, por exemplo, espaços de propaganda. É o merchandising, né? Exato. Você usar uma camisa que tem uma logo de uma empresa, você usar um aparelho que tem uma logo. Exatamente. Você ter uma barra no teu filme, no teu vídeo, que tem uma mensagem promocional de alguém. Então, você está criando uma nova mídia, uma nova forma de monetizar o teu trabalho sem necessidade de estar cobrando. Agora, com relação a esse negócio de cobrar, de você valorizar o professor de educação física, você citou o caso do médico, né? Por exemplo, eu aqui em casa, eu tenho as pessoas que trabalham aqui comigo, eu tenho diaristas. Eu mandei elas para casa, eu estou pagando as diárias delas, para mantê-las lá, e eu estou monitorando para saber se elas estão mesmo em casa ou estão na balada, né? Porque se for para balada, eu paro de dar dinheiro. Tá certo. É para ficar em casa, eu estou pagando para se cuidar. Outra coisa que eu acho que é importante, essa valorização do profissional em qualquer área. Valorizar o nutricionista, valorizar o psicólogo, valorizar o professor de educação física, valorizar o terapeuta, valorizar todas as pessoas que trabalham e que têm uma formação para você poder exercer aquela profissão. Você teve uma formação. Exatamente. Você não chegou ali porque você era o melhor aluno de educação física ou porque você é marombado. Porque aí existe uma teoria, que existe um livro que eu não sei se você já leu, que chama O Princípio de Peter. Não. Esse livro é muito legal, esse livro. O Princípio de Peter. Tá. O resumo do Princípio de Peter é o seguinte: você é competente, o seu nível de competência vai crescendo ao longo do tempo, até que você é promovido ao seu primeiro nível de incompetência. Certo, entendi. Então, você é um excelente jogador de futebol, vamos falar de futebol, todo mundo sabe como é que é. Um excelente jogador de futebol, você para de jogar futebol e vai ser técnico. Isso. O ser técnico é o seu nível de incompetência. Você não é um bom técnico, apesar de ter sido um craque. Você quer ver um exemplo clássico disso? O Romário. É verdade. O Romário foi um excelente jogador fora de série. Ele tentou ser técnico, tentou ser até do América. Isso. E foi um fracasso. Exatamente. Por outro lado, você tem jogadores que não foram brilhantes, que são excelentes técnicos. Exato. Por exemplo, o Bernardinho. Exato. Que é economista, que não tem nada. Ele é provisionado em educação física, mas ele é excelente técnico. Ele foi um jogador, mas não foi um jogador mediano, brilhante. Ele era reserva. Mediano, verdade. O José Roberto Guimarães é outro. Ele foi um levantador da época mediano, e tal, mas não era um cara brilhante. Ele não se destacou como jogador, mas é um brilhante técnico. Excelente. Então, as pessoas têm que entender que não é o fato de você ser um bom programador de computador que você vai ser um bom gerente de TI. É verdade. Pelo fato de você ter sido um bom profissional de, vamos dizer assim, de enfermagem, que você não vai ser um professor. Exatamente. Na verdade, porque envolve outras habilidades e outras competências. Falta didática, falta até de outras coisas. É verdade. Então, justamente é o que a formação profissional dá. Exatamente. Não é só, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma filha que mora na Alemanha e ela é bailarina. Certo. E ela está parando de dançar agora.
ela está fazendo 42 anos, vai parar de dançar. E ela quer ser professora. Certo. Para ela ser professora, se fosse no Brasil, ela ia dar aula de balé. Exatamente. Para ela ser professora de balé na Alemanha, ela tem que fazer um curso de 3 anos não é didática, não. Mas deve ser de dança, alguma coisa de Não. Não tem nada a ver com a dança. Ela pode ser professora de qualquer coisa. Ah, ela tem que fazer um curso. Exatamente. Ela teria que fazer um curso de 3 anos para poder dar aula. Ela pode dar aula de qualquer coisa. Pode dar aula de alemão, pode dar aula de português, pode dar aula de balé, pode dar aula de matemática. Entendi. Aí o conhecimento dela vai valer. Exato. Mas a docência, a técnica de ensino, isso ela vai ter que aprender. Porque ela vai desenvolver uma nova habilidade, é isso. Exatamente. Então, estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte: pelo fato de eu ter frequentado 30 anos uma academia e ser marombado e conhecer todos os exercícios e todos os aparelhos, eu não estou habilitado na aula. Exatamente. Ser um personal. Exatamente. Eu tenho que ter uma formação, que eu tenho que entender também de anatomia. Exato, biomecânica, fisiologia, treinamento, né? A especificidade daquela atividade física. Você falou perfeito, tudo que você falou é o que a gente fala enquanto formação, né? Enquanto está formando o sujeito, e enquanto profissional. Eu estou nessa. Estou formada, já tenho 29 anos, tenho 30 anos de formada. E aí, assim, aí você percebe que você continua 30 anos depois discutindo coisas que são lá atrás. Então, assim, não muda. Eu falo assim, e aí eu acho que é muito isso, assim, a sociedade entender, ter essa visão, sabe? De perceber a diferença entre a competência, é como você falou, cada nível tem competências diferentes. Então, eu fico muito preocupada, por exemplo, quando eu vejo, né, na televisão, né, os ex-atletas, enfim, né, e os blogueiros, mas os atletas, a gente briga muito, o conselho briga muito, vira e mexe, tem um projeto de lei querendo permitir que o ex-atleta seja monitor do esporte, ou que trabalhe como técnico. Ele não pode, ele não estudou para isso. Então, tem que fazer um curso. O que você falou. Então, uma coisa, eu sou muito boa em atleta. Vou pegar lá, Patrícia Amorim. Ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela foi atleta, então ela tem a competência do atleta, o conhecimento, a vivência, e ela é professora de educação física, então ela tem a formação teórica. Então, se eu pego ela, por exemplo, como uma professora de natação, perfeito, porque ela tem a teoria prática. Cara, maravilhoso. A Daiane dos Santos, idem, foi atleta de ginástica artística, maravilhosa, formada em educação física pela Faculdade do Rio Grande do Sul. Quem é que vai, assim, você vai ter poucas pessoas com a mesma competência dela e com a mesma habilidade dela, porque ela tem a vivência de anos de atleta com a formação. Então, quando ela for uma técnica de ginástica artística, ela vai ser realmente um diferencial. Mas a sociedade não tem essa preocupação, porque é o que você falou. Na verdade, as pessoas pensam muito na estética. Na área da educação física, a sociedade ela valoriza muita coisa da estética. Então, quando ela liga muito na estética e menos na saúde, a gente tem o discurso da saúde. Mas a maioria das pessoas não tem a preocupação com a saúde. Ela vai ter a preocupação com a saúde quando ela ficar mais velha ou quando ela tiver uma dor. Mas, na verdade, ela está preocupada com a estética. É com ganhar massa magra, é ficar com, né, colchão, saradão, bração. Né? Então, assim, ela não está preocupada com a qualidade do profissional. O cara que conseguir botar ela com a maior glúteo, né? Porque eu sou uma pessoa educada, não vou falar bunda, vou falar glúteo, né? O maior glúteo, o maior peitão. Não é nem aí se o cara estudou biomecânica, fisiologia. Mas isso é o caminho, né? Os dois lados. A gente, nós profissionais, precisamos aprender a nos vender melhor, não deixar na mão dele o resultado. Quem tem que dar o resultado sou eu. Eu tenho que te dar o bom resultado. Se eu te der o resultado que você quer, você vai me passar para os seus amigos. Então, é isso que a gente tem que aprender. Você vira referência. Aprender isso. Cara, beleza, qual é o custo-benefício? Como é que eu estou conseguindo ganhar esta coxa
E esse glúteo, a base de quê? Qual é o custo-benefício disso? Lá na frente, alguma coisa vai te cobrar, né? E aí, de novo, vem a gente né, apoiando lá, estimulando a fisioterapia e a medicina, né? Porque se a gente faz errado, é isso. Se a gente faz errado, alguém vai pagar o pato e alguém vai ganhar lá na frente, né? Então, é mais ou menos por aí, né? O mau professor de educação física, ele é um bom marketing para o fisioterapeuta. Exatamente. Ele gera cliente para o fisioterapeuta. É isso. E é isso que a gente pode fazer. Na verdade, a gente tem que trabalhar juntos, né? Tanto a fisioterapia quanto a educação física tem como objeto de ciência, objeto do estudo, movimento. Os dois trabalham com movimento. A pegada de um é para melhorar a saúde, aumentar, o outro é para prevenir. Então, a gente previne, né? E a fisioterapia recupera. Se eu conseguir trabalhar junto, um não invade o outro, porque um precisa do outro. Agora, se eu trabalho errado e o outro também trabalha errado, aí é a festa geral, né? Do lado ruim, entendeu? Mas é isso aí, Ana. A gente, voltando aí na história do negócio, eu vejo esse momento como um momento de divisor de águas. Concordo. Vamos falar no mercado de educação física, né, de academias, de ginástica, de crossfit, de tudo, né, de lutas, porque às vezes elas até se confundem, no mesmo ambiente você tem tudo. Verdade. Como é que você, na hora que começou a ocorrer esse distanciamento social, quer dizer, impedir das pessoas circularem e fecharam os estabelecimentos, a primeira coisa que aconteceu na cabeça dos empresários dessas academias foi: como é que eu vou viver? Vão falir. E alguns deles estão se reinventando, estão conseguindo, pode ser até, não sei de caso específico, mas é possível até que alguém, nesse momento, esteja ganhando mais do que ganhava antes. Sim, porque foi rápido. O que está diferenciando as empresas agora? Na hora dessa crise, qualquer crise que acontecer, porque as crises elas não têm duração eterna, elas vão acabar. Sim. Essa crise vai chegar um momento que ela vai acabar. No momento que ela acabar, ela dividiu o mercado, não só de academias, mas vamos falar só de academias, em dois grupos. Os que têm habilidade, rapidez de se adaptar ao novo mercado e os que não têm. Sim. Esses que têm vão crescer e vão tomar o cliente do outro. Sim. Os que não têm vão acabar ou tendo que rapidamente adquirir essa capacidade ou vão fechar. Sim. E vão perder os clientes para esses que foram mais ágeis. Então, nesse momento, as empresas, principalmente academias, elas têm que pensar o seguinte: eu não tenho que ser a mais rica, a melhor marca, a mais famosa, a que tem mais badalação na mídia, eu tenho que ser com maior capacidade de adaptação. Exato. Essa é que vai sobreviver. E a capacidade de adaptação passa por esse modelo misto que vai exigir depois, que é presencial e online. Você tem que estar estruturado para isso. Aproveita esse tempo agora, que você tem até um pouco de ociosidade, e começa a criar seus conteúdos e começa a se estruturar com o teu marketing digital, com a sua transformação digital, porque você vai ter que ter essa pegada depois e conviver com aquilo que era o habitual, a pessoa ir lá na academia. Vai ter esse camarada, ele vai voltar. Mas alguns não vão voltar. Eu também acho. Continuar a fazer em casa. Concordo. E, principalmente, esse pessoal que vai querer continuar a fazer em casa é o que mais precisa. Seriam pessoas idosas, com dificuldade de locomoção, que vão estar com pânico de sair na rua, porque ainda pode ter um coronavírus desgarrado por aí. Então, isso ainda vai durar algum tempo. Essas pessoas ainda vão ter pânico de ir para a rua. Então, os hábitos nossos vão mudar. Os hábitos de higiene, os hábitos de cuidado com a saúde vão mudar. Já estão mudando, né? Mas eles devem continuar. Talvez não com essa, vamos dizer assim, esse extremo cuidado, mas a gente vai se lembrar sempre agora de lavar a mão, de passar o álcool gel depois que pegar em objetos ou produtos na rua, cumprimentar alguém que você não sabe quem é.
andar numa condução pública, você vai chegar em casa e vai se higienizar. Vai deixar o seu sapato na porta. Aliás, isso é um hábito que na Europa já existe há anos. É verdade. Meu pai sempre fez isso. Da crise, ninguém entra em casa de sapato. Mas lá não é por problema de higiene, não. É por economia. É porque ninguém tem empregada doméstica. Então, ninguém quer ficar limpando a casa todo dia. Então, você deixa o sapato na rua, do lado de fora, antes de entrar em casa. Não entra de sapato em casa. A gente vai. Esse hábito é um hábito que eu acho que é saudável. Eu também acho. Porque mesmo fora da pandemia, a gente vai ter trazendo para casa sujeira, bactérias. Exatamente. Tá certo? Então, deixa o sapato do lado de fora e ter um chinelo ou ter uma meia, aquelas meias de andar em casa, para dentro de casa. Esse hábito de lavar, de higienizar. Por exemplo, você vem do supermercado com aquelas bolsas, com sacos e tal. Aí você bota aquilo aonde? Direto dentro da geladeira e alguma coisa para contaminar o resto, né? Exatamente. Agora não, as pessoas se preocupam em lavar, né? Antes. Aliás, no outro dia eu estava vendo de uma senhora dizendo assim: o meu sonho de consumo agora é uma máquina de lavar compras. Aí, quem estiver ouvindo já pode pensar nesse projeto, né? Não, eu não digo a máquina de lavar, mas você pode ter um forno de micro-ondas, você bota as compras ali, tem uns raios que lava, que mata tudo, né? Vai comprar geral, pô. Isso aí vai ter mercado. Verdade. Aliás, é um desafio para as startups aí. Cria uma máquina de higienizar compras. Sem afetar o produto. Isso é verdade. E também, se você botar lá um processo estragar, que estraga o produto, não dá. Não dá, joga fora. Mas, Ana, eu acho que a gente deu uma panorâmica aí dessa situação. Nós vamos sair dessa situação melhores do que nós estávamos, como pessoas e como empresas. Verdade. Vamos ter muito mais conhecimento, muito mais consciência. E eu acho que essa consciência que você falou do profissional habilitado, do profissional capacitado, vai existir porque as pessoas vão começar a dar mais importância a valor do que a preço. Exatamente. Então, o valor, ele tem uma coisa mais intrínseca nele, que é essa qualidade, essa competência, essa capacitação, essa habilitação. Então, a gente espera que não só nessa área, mas em todas as áreas, os profissionais, de fato, sejam mais respeitados, que a gente comece a ter cuidado com as coisas que consome, não só de produto, mas também de serviços, a procedência delas, a capacidade da pessoa que está prestando aquele serviço de te atender. E isso vai ser muito importante. E a gente deixa esse recado aí para os empresários, né? Não se desesperem, procure se adaptar às novas condições, que elas vão prevalecer depois. Exato. Faça parcerias. Parcerias são importantes. Isso é muito importante. Né? Solidariedade dessa hora. Exatamente. Você tem que ter parcerias com outras empresas, com outros profissionais. Exatamente. Para ter ganhos globais. Exato. Eu te agradeço muito aí você ter... nessa hora, a gente não pode dizer ter perdido o seu tempo, porque é bom para ocupar o tempo que a gente tem hoje dentro de casa. Mas foi interessante conversar com você e vamos ver se a gente, saindo dessa, esteja... Algumas coisas que a gente falou aqui possam ser aplicadas e possam ser seguidas pelas pessoas e a gente ter um mundo melhor daqui para frente. Com certeza. De novo, eu agradeço. Acho que é o que você falou, a gente trocar, conversar, refletir, é sempre muito bom. A gente sai da mesmice, a gente, né, cresce. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada por falar da educação física, que eu tenho o maior orgulho. Estou 30 anos nessa profissão, então, assim, amo o que eu faço, graças a Deus, sou feliz por isso. E, assim, é o que você falou, educação física precisa realmente ter o seu valor, precisa que os profissionais aprendam a destacar o seu valor na sociedade. O exercício físico é bom desde que ele seja bem orientado. Quando ele não é bem orientado, ele faz mal à saúde, ele não é sempre sinônimo de saúde. Isso as pessoas precisam entender. E tomara que a gente tenha outras oportunidades, né? E que a gente
isso, que todo mundo aí cresça junto, a sociedade realmente já mudou, novas coisas vão né, acontecer, e se a gente puder fazer parte dessa... A gente já está fazendo parte, né, da história, isso é muito legal. Tá. Beijos, obrigada. Eu vou deixar o contato. Você diz que tem a ATP? Isso, ATP Cursos, lá no Instagram. Tá, então, é só clicar lá. Quem é professor de educação física ou quer modificar o seu conhecimento, quer agregar, procura a ATP, porque você ATP fazendo... Cursos, isso lá. Isso aí, tá bom? Muito obrigado, Ana. Obrigada a você. Fica com Deus. Tchau.